Salve galerinha linda, maravilhosa, misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, é claro, não poderia ser diferente, já que nós estamos aqui para aquele papo muito antigo e possivelmente bastante sobrenatural. Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo, logo de cara em meu nome e em nome do Vlad eu quero deixar aqui para vocês o meu muito obrigada, vocês estão nos ajudando muito. Cada vez que vocês compartilham o nosso conteúdo, quando vocês se inscrevem aqui no canal, quando vocês deixam aquele comentário aqui pra gente, nós agradecemos demais. Eu tento responder a todos, tá, gente? Não estou conseguindo mais responder na velocidade que eu gostaria, mas isso é um bom sinal também, sinal que nós estamos crescendo e isso tudo nós devemos a vocês. Obrigado! Hoje nós vamos falar a respeito de um castelo que fica lá na Dinamarca, considerado por muitos pesquisadores o castelo mais assombrado da Europa. Nós vamos falar um pouquinho sobre as lendas, ou não tão lendas assim, do castelo Dragsham. Então assim, gente, há uma lenda envolvendo uma pessoa que possivelmente foi emparedada, isso no ano de 1500, tá? Muito tempo atrás mesmo. Todo mundo sempre achou que isso foi uma lenda, até que alguns anos atrás, em 1930, foi descoberto um esqueleto, tá, feminino, usando alguns trajes ali que demonstrava ser um vestido branco. Então essa lenda talvez tenha sido uma trágica realidade. É um local que tem mais de 100 fantasmas, segundo muitos médiums e também pesquisadores. Pessoas que trabalham lá falam que há mais de 100 fantasmas e que alguns deles já são inclusive reconhecidos. Então fiquem comigo até o final do vídeo, porque essa história é muito interessante. Se vocês gostam também de castelos assombrados e nem tão assombrados assim, curtam também, sigam o nosso outro canal chamado Castelos do Tempo. Por lá a gente coloca alguns vídeos aqui do Mistérios, mas também tem um material lá que nós não colocamos ali. Então segue lá que tá bem legal e eu conto com todos vocês, gente. Vamos logo pra história. Chega de papo furado. Vlad, é contigo. Solta a vinheta. Pessoal, antes de começar a história, mais um recadinho bem rapidinho mesmo, mas é super importante, tá? Porque nem sempre vocês recebem as notificações aqui do canal, a gente sabe disso, nós recebemos muitas mensagens perguntando por que isso acontece. Enfim, acontece. Então, para que vocês não percam nenhuma novidade aqui do canal, nos sigam pelo Facebook, @Mistérios do Tempo Oficial. Lá é uma página, tá? Eu também tenho um perfil de divulgação com o meu nome, Bruna Oliveira. Eu recebo bastante convites de amizade para esse perfil, só que eu já cheguei no meu limite de 5.000 amigos, então eu não consigo, por enquanto, mais aceitar ninguém, mas eu já estou providenciando um perfil também número 2, mas pela página, vocês podem seguir, que o que eu coloco lá no perfil, eu coloco na página também, vocês ficam sempre sabendo das novidades aqui do canal. O Castelo Dragsham, considerado o mais assombrado de toda a Europa, hoje é uma propriedade particular que pertence à família Böttger e está localizado a cerca de 2 quilômetros da Baía de Nexelo, na Dinamarca. A orla desse local é um lugar maravilhoso, assim, a vista que esse castelo tem para os próprios jardins e também para outras partes da natureza. As planícies lá são muito lindas. O castelo tem uma horta maravilhosa com mais de 100 espécies diferentes de ervas e essas ervas também são utilizadas no castelo, isso na parte do restaurante, porque hoje ele é um hotel, mas ele também é um restaurante que funciona separado, então pessoas que não se hospedam também podem fazer as suas refeições lá. É um lugar disputado a tapa, então assim, assombrado ou não assombrado, é um local extremamente encantador. O restaurante do hotel é coordenado pelo famoso chefe Claus Henriksen e é ele mesmo que faz questão de visitar diariamente a horta desse castelo para que ele mesmo possa separar as melhores ervas para que então possam ser colocados nos seus pratos. Ele é altamente premiado, é um chefe de cozinha assim de primeira linha realmente, e ele é um dos motivos também pelo qual o restaurante desse local é bastante disputado mesmo. Tem pessoas que ficam na fila ali, parece que há meses, para conseguir uma vaga por lá.
O castelo original ele foi construído por volta de 1215 pelo bispo de Roskilde, chamado Peder Sannesen, e mais tarde esse castelo então foi transformado em um forte e, a princípio, ele era o mais poderoso da região. Durante a Idade Média, outras obras também foram adicionadas nesse castelo, sempre no intuito de deixá-lo como uma excelente fortaleza, e ele resistiu bravamente a várias batalhas. As construções adicionais garantiram que esse castelo resistisse à rixa do Conde, que durou do período de 1534 a 1536, e ele foi o único castelo na Dinamarca que resistiu a esses ataques. Essa rixa do Conde também já foi mencionada aqui por nós em outro vídeo que nós fizemos a respeito de um castelo bastante misterioso também na Dinamarca, chamado, o nome do vídeo se chama Masmorra de Voergaard. O castelo é Voergaard, o nome dele é esse, então há uma história bastante sinistra também envolvendo uma masmorra secreta que foi encontrada nesse lugar, e para quem ainda não conferiu esse vídeo, gente, corre lá que tá bem interessante essa história. Enfim, essa rixa do Conde, ela na verdade foi considerada, além de uma guerra civil, uma grande desordem civil também, porque isso era exatamente naquele período em que o protestante, e o catolicismo estava ali em pé de guerra, então foi um período muito conturbado lá na Dinamarca. Então foi dado esse nome para esse tipo de situação. O castelo ele foi severamente atacado, mas ele não conseguiu ser invadido. No período da Reforma Protestante, o castelo ele foi tomado pela coroa dinamarquesa, e no ano de 1536 até o ano de 1664 ele funcionou como uma prisão, tanto para presos políticos quanto para presos religiosos, os presos eclesiásticos. E é nesse período que funcionou uma prisão lá dentro que coisas terríveis teriam acontecido, e segundo alguns historiadores era uma coisa assim bárbara realmente que acontecia dentro daquelas celas que hoje funcionam como quartos. Então hoje esse castelo ele já tem uma aparência bem diferente da era medieval. Ele passou por algumas reformas que deixou ele num estilo praticamente 100% barroco. Então eles aproveitaram as celas medievais, que eram celas mesmo de prisão, para que fossem feitos quartos, e não é à toa que esses quartos hoje registram assim um grau muito alto de atividade paranormal, e a gente já vai chegar nessa parte do vídeo. Cada cela dessa prisão tinha um banheiro e também janelas, e os privilégios eles eram concedidos aos prisioneiros dependendo ali do acordo que esses prisioneiros tinham com o rei, dependendo também do quanto de dinheiro que eles tinham, e também ia depender muito do quão fiel eles eram a esse monarca. Então o tratamento ali dentro era bastante diferenciado. Teve presos ali que praticamente ficaram andando para lá e para cá, tinham de certa forma algumas regalias. Agora outros passaram um verdadeiro inferno dentro dessas celas. Foi no período então que esse lugar funcionou como prisão que uma moça, uma jovem da famosa família Bolves, eu não consegui encontrar nenhuma foto dela porque essa história se passou em mais ou menos ali em 1550, 1555, então não consegui encontrar nada, mas ali surgiu então essa história que uma moça teria sido emparedada em uma das paredes do castelo. Isso foi tratado como lenda, só que em 1930, após uma descoberta bem considerada de um esqueleto dentro da parede, tudo isso mudou. Então foi nesse período que funcionou a prisão que essa moça também teria sido emparedada, e daqui a pouquinho a gente já vai dar maiores detalhes sobre essa história desse esqueleto encontrado. Depois de 1665, o castelo tornou-se uma ruína quando foi explodido literalmente durante as guerras contra a Suécia. Só que em 1694, um nobre chamado Frederick Christian Adeler, ele tornou-se então o proprietário desse castelo, e ele praticamente mandou reconstruir Dragshaw como ele é hoje, em cima de antigas ruínas, ou seja, já foi um castelo construído em cima de outro que tinha memórias bastante misteriosas e também cruéis. Frederick Adeler faleceu aos 58 anos de idade, isso no ano de 1726, então esse castelo passou para a propriedade que já era da família dele, ficou nas mãos dessa família por muito tempo. Alguns reparos também precisaram ser feitos nesse castelo, mas enquanto ele pertenceu à família, praticamente nada assim foi tirado do lugar, e o estilo barroco foi totalmente conservado, e na verdade até hoje quem mexeu nesse lugar
mexeu pouquíssimo para tentar conservar ainda as suas origens, não aquelas medievais, que praticamente estão arruinadas, mas ainda existem nas fundações desse castelo, mas então o estilo barroco que apresenta-se ainda hoje, ele é datado do período em que o Frederick foi o seu novo reconstrutor. Em 1932, quando não havia mais sucessores da família de Frederick, o local passou para a Central Land Board e mais tarde ele foi vendido para J.F. Bottker, que é hoje a sua atual dona. Então, é uma família empresarial que toma conta desse lugar e tem essa parte que eles alugam, então, para uma outra empresa onde funciona o hotel e também o restaurante. Em 2014, exatamente no dia 27 de novembro, também acontece uma situação bastante estranha no castelo, que foi, no caso, um incêndio que ocorreu lá dentro de forma aparentemente não explicada, porque, pelo que eu entendi da história, não foi encontrado nada que possa ter, né, originado esse incêndio. Algumas pessoas falam que poderia ter começado na cozinha, outros falam que foi algum problema na fiação elétrica, mas isso não ficou muito claro. A história diverge um pouco de como esse incêndio ali foi causado. Eu sei que 2 pessoas que trabalharam no hotel precisaram ser hospitalizadas, tá? Graças a Deus elas não morreram, mas ficaram ali com estado bem agravado por causa da fumaça, e todos os hóspedes que estavam ali dentro também tiveram que sair da sua estadia. Bom, gente, eu falei um pouquinho para vocês, né, a respeito da história, da origem, de quem passou por esse lugar, quem construiu, porque isso é muito importante, porque chegar aqui e já logo colocar a história sobrenatural fica uma coisa muito vaga. Então o nosso canal, ele é assim, ele fala também a parte histórica, explica realmente como aconteceu, como surgiu, tudo que envolve, né, esse castelo, para depois a gente partir para a parte sobrenatural do vídeo, e é essa parte que nós vamos falar agora, e eu espero que vocês gostem dela. Como eu falei para vocês no começo do vídeo, esse castelo, ele é supostamente assombrado por 100 fantasmas. Alguns são identificados pelas fotografias que existem lá, que na verdade não são tantas fotografias, né? Porque na época medieval não tinham apenas quadros, pinturas. Então existem tanto ali alguns quadros bem antigos, tem alguns ali que também não tem nem identificação, mas as pessoas acabam achando muito parecidas determinadas figuras que estão no quadro com supostos espíritos que ainda vagam por lá. Por que que eu digo supostos, tá? Tem pessoas que falam, ai Bruno, não gosto quando você fala supostos. Não é porque eu não acredito, muito pelo contrário, eu acredito sim no sobrenatural e respeito também quem não acredita, tá? Mas por experiência própria, eu sei que muitas coisas que a gente acaba presenciando são aparentemente inexplicáveis, mas isso é papo para um outro vídeo. Então, assim, gente, tem pessoas que vão lá, a gente sabe que existem pesquisadores sérios, mas a gente sabe também que existe muita gente que quer fazer sensacionalismo, fica inventando situações para conseguir um bom vídeo no YouTube, fazerem as pessoas acreditarem, depois aquilo tudo ali é visto que não era nada daquilo, então isso também coloca em descrédito quem estuda sério esse tipo de assunto. Então por isso que eu falo supostamente, porque até então a gente não tem como provar que tudo que eu vou contar para vocês agora é verdade, porque isso são relatos que eu consegui na internet, tá? Eu pesquisei em muitas fontes mesmo e vou deixar tudo que eu encontrei de mais concreto aqui para vocês. Então, aparentemente existem 100 fantasmas, só que alguns deles, tá, são os mais comentados, e são desses que são mais comentados que eu vou passar aqui para vocês o que eu encontrei. Uma das figuras que é mais vista nesse lugar seria a figura de um bispo, tá? Isso já várias pessoas afirmaram, inclusive visitantes que são céticos, tá? Que não acreditam, acham que aquilo ali tudo é bobagem ou é fruto da imaginação. Teve alguns relatos de pessoas que falaram que entraram lá realmente acreditando que não veriam nada de estranho, e eles acabam então se deparando com uma figura bastante estranha passando pelo corredor e simplesmente desaparecendo. Uma dessas figuras seria do bispo de Roskilde. Há a história, então, que esse bispo, o primeiro bispo, tá? Quem construiu aquilo ali, que foi o Peter Sannesen. Muitas fontes falam que talvez fosse, sim, o espírito desse construtor, né? Desse bispo, mas eu não acredito que seja ele, eu acredito que tenha sido um outro. Por quê? A história, ela se mistura um pouco, eu tive que catar realmente,
literalmente ali peças de quebra-cabeça para tentar entender essa história melhor e passar para vocês. Então, o que acontece? Não foi esse primeiro bispo que morreu nas celas desse castelo, tá? O Peter Sanderson, ele morreu, né, com causas naturais, mas ele nunca chegou a ser preso, o que já aconteceu, né, de forma diferente com outro bispo, e esse sim teria sofrido bastante ali dentro, na torre do castelo, numa cela especial. Esse homem teria passado ali por verdadeiras torturas, tanto físicas quanto psicológicas, e esse sim possivelmente ainda assombra esse lugar. Esse bispo então que ficou preso lá, tá? Ele ficou ali detido no ano de 1536 por questões meramente políticas, tá? Sendo ligado ali a um comportamento que não era condizente com o que o rei Cristiano III da Dinamarca esperava dele. Ele foi preso nesse castelo no ano de 1536, ele já era um senhor de mais idade. Ele foi enclausurado lá numa cela junto com 2 bispos, tá? Só que esses outros 2 bispos, pelo que eu entendi da história, eles tinham bastante influência financeira, política, e logo depois eles foram libertados. Muito diferente, né, do que aconteceu com Joaquim, que teria ficado acorrentado por meses numa posição onde ele não conseguia nem sentar e também não conseguia ficar em pé. Dizem que ele sofreu dores terríveis, que ele apanhou bastante, ficou sem comer, ficou sem beber por vários dias, até que ele acabou morrendo misteriosamente e acorrentado dentro dessa cela. E essa cela, que seria a torre, tá, onde ele ficou, que era o local mais alto, essa cela hoje também funciona, né, serve como quarto para hóspedes. É um dos quartos mais disputados à tapa ali por médiuns, por pesquisadores, porque dizem que é extremamente diferente o clima ali dentro, que eles escutam o arrastar de pés, o arrastar de correntes, gemidos de dor, como se alguém realmente estivesse passando por alguma situação muito dolorosa. Isso tudo é atribuído a todo o sofrimento físico que o bispo Joaquim Ronov sofreu ali dentro. Joaquim Ronov morreu no dia 1º de maio de 1542 e, como eu falei para vocês, de forma aparentemente misteriosa. Ou seja, gente, independente do que realmente tenha acontecido ali em termos de evidência paranormal, uma coisa é fato: esse homem, ele ficou sofrendo verdadeiros abusos de todos os tipos, acorrentado, passando várias necessidades, já estava extremamente emagrecido. Ele ficou nessa situação, segundo a história conta, acorrentado de uma maneira aonde a dor física realmente fosse insuportável, porque quando ele foi solto, né, das correntes algumas vezes para poder sair, ele não conseguia se levantar como uma pessoa normal, porque a coluna dele já estava totalmente atrofiada. Então ele ficou 7 anos nessa posição. Então é óbvio que, no mínimo, energias muito carregadas com certeza ficaram ali dentro. Joaquim Ronov está enterrado em Heiligenskirchen, ou Igreja do Espírito Santo. Aqui em português ela também é traduzida dessa forma, e essa igreja fica em Copenhague. Galerinha, peço para vocês me perdoarem, tá? Porque a minha voz ela já não está boa. Há alguns vídeos que eu já estou aí me explicando para vocês, mas realmente eu peguei uma gripe muito forte mesmo, assim, a minha voz ainda não está boa, então me perdoem se eu estiver um pouquinho rouca. Até hoje não é somente o bispo, né, o fantasma desse bispo suposto, né, fantasma dele que aparece por lá, porque outras pessoas falam que existem muitos fantasmas ali, isso da época medieval mesmo. Como é que eles sabem disso? Por causa do tipo de traje. Muita gente já chegou lá na administração do restaurante, do hotel, perguntando se tinha alguma exposição, outros reclamaram. Isso é uma coisa que já aconteceu frequentemente em outros locais também. Eu já deixei esse tipo de relato para vocês aqui no canal, porque as pessoas elas acabam tendo uma visão tão nítida, segundo elas, né? Uma visão tão nítida que elas pensam que realmente há uma espécie de encenação ali. Algumas ficam com medo, algumas ficam curiosas e outras não gostam. Elas chegam reclamando lá na administração, dizendo que elas não pagaram para ficarem hospedadas num local onde eles dão susto nas pessoas, onde tem pessoas fantasiadas andando nos corredores e que eles não gostam disso. E quando eles vão ver na câmera não há absolutamente nada. E muita gente que viu esse tipo de imagem acabou, fazendo o seu check-out, saindo do hotel porque ficou com muito medo, porque eles têm certeza que eles viram essas figuras e, ao verificar na câmera, nada além deles próprios, né, supostamente falando sozinhos, foi captado.
Outro fantasma muito visto em Dragonshaw seria James Hepburn. Ele era o quarto conde de Bothwell. Esse homem, ele foi o terceiro marido da rainha Mary Stuart, né, ou rainha Maria da Escócia. E esse casamento, ele foi muito polêmico, tá, gente? Na época em que eles se casaram, esse homem, ele tinha passado por um julgamento, porque ele foi acusado de ter sido o mandante do assassinato do Lord Darnley, que era quem? O marido da rainha Mary Stuart. Era um homem bastante problemático também, bastante violento, já tinha mandado, né, matar ali um amigo. Muitas pessoas falaram que era um amante também da rainha. Isso aconteceu lá no castelo de Holyrood House, quando a rainha Mary Stuart estava grávida de 8 meses do rei James, tá? Então foi uma situação muito complicada. A gente fez um vídeo falando sobre isso. Procurem aqui no canal O Terrível Fim de Mary Stuart. Eu não vou me aprofundar muito na história, tá, da Mary Stuart aqui, mas de certa forma, né, esse fantasma que era do James Hepburn, ele está muito ligado a ela, por ele ter sido seu terceiro marido. Então, o que aconteceu? Ele foi absolvido desse julgamento, não foi provado nada que ele teve a ver com a morte desse homem, só que quando ele saiu do julgamento, algumas pessoas lá da corte, né, isso na Escócia, eles começaram ali a debater entre eles que, na verdade, a rainha já teria um caso com esse homem quando ela ainda era casada, só que isso nunca foi provado. Há muitas especulações em cima da Mary Stuart, e naquela época a mulher realmente já era massacrada, por qualquer motivo ela já era considerada uma bruxa, uma adúltera, então talvez isso a gente nunca vai saber. Mas o que deixou muita gente com a pulga misteriosa atrás da orelha? É que algum tempo depois a rainha Mary Stuart acabou realmente se casando com o Lord James. No dia 24 de abril de 1567, enquanto a rainha Mary Stuart estava na estrada do Palácio de Lillington para Edimburgo, o Lord Bothwell apareceu de repente com 800 homens e ele teria dito que ele estava ali para protegê-la, que um ataque estava para ser formado contra ela. Sendo assim, ele a levou para o castelo em Dunbar, e isso para que ela ficasse fora de perigo. Mas por que essa história é tão polêmica? Porque o que aconteceu? Houve um cochicho, uma fofoca na época, dizendo que quando ele levou a rainha Mary Stuart para esse castelo de Dunbar, ele teria abusado sexualmente dela para que um casamento ali fosse obrigado. Só que muita gente fala que eles se davam muito bem, que eles eram pessoas que sempre conversavam, aparentemente, né, tinham relações consensuais. Então isso ficou muito na dúvida, porque ela tratava muito bem o seu abusador. Então isso é uma coisa que também não tem como provar, mas muita gente já ficou, então, né, com o pé atrás com a Mary Stuart, achando que ela estaria mancomunada com o Lord James para matar então o seu esposo, o Lord Darnley. Em 12 de maio de 1567, eles se casaram no salão de Holyrood House, justamente naquele palácio lá onde aconteceu toda aquela barbárie, com um dos amigos da rainha, mas enfim, então foi lá que ela acabou se casando com esse homem. Só que nesse período que eles se casaram, teve um levante muito grande também contra a rainha Mary Stuart e também com esse homem que não era bem visto na Escócia, tá? Ele não tinha uma boa reputação, ele era considerado um homem bastante mulherengo, que gostava bastante de dinheiro, já tinha dado supostos calotes em outras mulheres, então a situação dele não era muito boa porque ele era considerado um bom vivant. Resumindo a história, com esse levante, a rainha Mary teve que se apresentar, né, ao conselho lá da Escócia. Na situação dela não ficou nada boa e o Lord James Hepburn acabou dando no pé. Ele fugiu para a Noruega, depois ele foi preso e foi encaminhado para a Dinamarca. Mas por que ele foi preso e encaminhado para a Dinamarca? Por vários motivos, todo mundo queria a cabeça dele de certa forma, só que ele tinha também deixado a sua marca não muito boa na Dinamarca alguns anos antes. Alguns anos antes, o Lord James Hepburn, ele se interessou por uma mulher, tá, que se chamava Anna Trondsen, e mais tarde ela ficou conhecida como Anna Hunston. Pelo que eu entendi da história, eles ficaram noivos, tá? Ele teve ali as suas intimidades com ela, pegou o dote dela e deu no pé, ou seja, ela ficou chupando o dedo, desonrada, enquanto ele voltou para a Escócia. Só que o pai da noiva não esqueceu essa situação e assim que ele foi preso na Noruega, o pai dela fez ele devolver todo aquele dote que ele estava devendo e encaminhou ele então para a masmorra do castelo Drogsham. Esse homem, segundo a história conta, tá, o Lord James Hepburn, ele sofreu verdadeiras torturas psicológicas lá dentro, apanhou bastante, ficou amarrado também na mesma posição
que o bispo Joaquim Ronov teria ficado. Ele não ficava nem sentado e nem em pé, eles ficavam ali praticamente agachados, tá? Com a coluna, o pescoço bem virado para frente. Ele ficou acorrentado dessa forma por mais de 10 anos. Quando ele foi encontrado morto na cela, as pessoas contam, né? Há relatos históricos que dizem que ele estava totalmente insano, mas para variar, a morte dele também foi considerada misteriosa. James Hepburn morreu exatamente no dia 14 de abril de 1578, aos 43 anos de idade, e dizem que o pilar onde ele ficou preso ainda fica numa parte mais antiga do castelo, parece que não foi feito nenhum quarto, que esse pilar ainda está conservado, ou pelo menos uma ruína dele, e que tem uma marca circular em volta desse pilar, e dizem que aquilo ali era de tanto que ele batia os pés que ele conseguia rodar, né, que era uma forma que ele tinha de tentar aliviar a dor que ele sentia nas costas. Então ele ficava rodando ali muito tempo. Tanto é que ele acabou ficando louco, porque nessa situação ali realmente a mente de uma pessoa não tem como ficar normal. Então dizem que essa marca circular que existe ainda são marcas deixadas pelos pés dele. O fantasma do Lord James Hepburn, né, o quarto conde de Bothwell. Depois ele também teve um título ali de duque quando ele casou com a rainha Mary Stuart, mas ele é mais conhecido como Lord James Hepburn. Então esse homem tem um quadro dele, tá, gente, lá no castelo. E as pessoas mais sensíveis dizem que escutam ali o barulho de cascos de cavalo, como se alguém estivesse se aproximando, e um homem com a mesma aparência do homem do quadro aparece ali usando um capuz preto, e esse homem é associado então ao fantasma do Lord James. Em 1858, um corpo foi exumado e declarado ser o de James Hepburn. Ele estava seco e passou a ser chamado de a múmia de Bothwell. A sua família, que era bastante extensa, tentou enviar o seu corpo, né, de volta para a Escócia, mas o pedido foi aparentemente negado pela Dinamarca. Algumas pessoas falam que ele teria sim voltado para a Escócia e que essa múmia que foi encontrada não seria dele, mas algumas pesquisas foram feitas, alguns trabalhos ali, né, genéticos foram feitos, e de alguma forma então estaria comprovado que não, que essa múmia é sim de James Hepburn e ela continua na Dinamarca. Quando essa múmia foi encontrada em 1858, ela ficou muito tempo exposta dentro de um caixão de vidro. Porém, nas últimas décadas do século XX, quando a rainha Margarida II da Dinamarca ordenou seu recinto em um caixão apropriado e uma tábua de madeira com seu brasão de armas condizente com a sua patente e títulos foram exibidos ao lado do caixão. Esse caixão hoje, gente, ele permanece na igreja chamada Fare Vigeli. Isso fica bem perto do castelo de Drogsholm. Então, por causa da rainha, né, da Dinamarca, ele foi então considerado novamente um lorde, porque ele tinha perdido todos os seus títulos, estava sem nenhum tipo de honraria, e ela mandou devolver todas a ele. Agora eu vou contar para vocês a história que envolve a aparição de uma dama branca. Vocês devem me falar assim, Bruna, todo castelo tem uma dama branca. E isso, na parte espiritual, para quem acredita, teria uma explicação, tá? Por que que elas são vistas dessa forma? Porque sempre uma dama branca, por causa, né, desse formato de névoa que elas apresentam, porque muitas delas são vistas, são espíritos diferentes, né, de mulheres diferentes, só que elas têm uma aparência muito parecida por causa do tipo, da forma como elas aparecem, porque geralmente elas estão envoltas em uma névoa, uma espécie de névoa, tá? Isso tem uma explicação científica, tá? Envolvendo ali o ectoplasma, mas eu não vou entrar nessa questão, né, espírita aqui no vídeo, mas para quem acredita sabe que isso é muito comum acontecer. Então elas são vistas dessa forma, mas não quer dizer que seja a mesma que aparece em locais diferentes. Pode ser o mesmo espírito, mas podem ser espíritos diferentes. Enfim, essa história da Dama Branca envolvendo o castelo de Drogsholm é uma história muito triste, como eu já adiantei um pouquinho para vocês lá no início do vídeo. Possivelmente ela não é uma lenda, e sim uma trágica história real. A Dama Branca já começou a ser vista no castelo após o desaparecimento de uma jovem nobre chamada Celina Bolves, mas ela também é mencionada em outras fontes como Celestina Marianne de Bayonne Guildenstern. Essa moça, gente, ela desapareceu no castelo por volta de 1550, então o nome dela varia um pouquinho, mas uma coisa é fato.
Em 1930, quando alguns operários estavam quebrando algumas paredes do castelo, isso na parte mais antiga, eles estavam ampliando ali para fazer mais alguns banheiros, e uma parede muito estranha dentro de um outro cômodo foi encontrado. Quando eles começaram a quebrar essa outra parede, tá? Porque na planta que eles tinham, aparentemente essa parede não estava. Então eles chamaram ali o engenheiro responsável pela obra, o arquiteto, enfim, e eles mostraram para ele aquela parede que não era para estar ali, mas ele autorizou quebrar para ver o que poderia ter ali dentro, porque eles precisavam ter aquele espaço. No momento em que eles foram quebrar, assim que eles começaram ali aquela quebração, já foi visto alguns ossos, tá? E quando eles abriram então esse recinto, estava o esqueleto, aparentemente um esqueleto feminino, e tinha alguns tecidos brancos, tá, envolto nesse esqueleto. Ele estava ali de uma forma como se ele estivesse agachado, e também estava acorrentado em um pilar, o que lembra muito a história lá do bispo que ficou acorrentado, Joaquim Ronove, e também do próprio Lord James Hepburn. Por que, gente, que isso faz sentido nessa história? Porque a lenda, até então lenda, contava que essa menina, Celina, ela tinha se envolvido com um dos funcionários do castelo, um rapaz jovem, bastante trabalhador, mas que o pai não queria de jeito nenhum, porque o preconceito da classe social era muito grande naquela época. Só que essa moça, ela já estava muito apaixonada e ela já tinha mantido intimidades com esse rapaz e ela estava grávida. Só que o pai dela, o senhor Bolves, ele já tinha prometido a mão da Celina para um outro rapaz. Inclusive, ele tinha mandado fazer um vestido branco para ela usar na noite de noivado, que não aconteceu porque ele deu um castigo muito grande para ela. Ele não queria só tirar a filha de cena e o seu neto bastardo, né, como era dito, mas ele queria também dar um castigo para ela. O rapaz que ela teria se apaixonado simplesmente desapareceu do castelo, que não é difícil de acreditar o que tem acontecido com ele. E o que aconteceu? Esse homem ficou com tanta raiva da filha que ele acabou drogando ela com algumas ervas, tá? Ela ficou bastante debilitada com isso. Os empregados foram obrigados a fazer exatamente o que ele mandou, e quem não concordasse teria o mesmo final da filha dele. Ele amarrou essa moça, ele acorrentou essa moça em um pilar, provavelmente, né, alguns dos pilares que outros prisioneiros também já tinham ficado, e mandou que uma parede fosse construída ali, para que deixasse ela totalmente fechada, e que essa parede teria que ficar pronta até o momento em que ela começasse a acordar, e assim foi feito. Quando eles finalizaram a parede, ela teria acordado, né, daquele sono, porque ela teria sido até então drogada, e ela ficou ali gritando, gente, por horas, por dias. Muitos funcionários tentaram quebrar a parede e parece que também não tiveram um final muito bom, até que chegou um determinado tempo que os gritos, né, os gemidos dela teriam, né, infelizmente cessado, e ali então se comprovou a morte dela e também do bebê. Então essa mulher de branco que é associada, dizem que é uma aparição muito triste mesmo, dizem que ela vaga entre o castelo, entre os quartos, procurando o seu amor perdido. Dizem que a visão de quem realmente conseguiu ver gera uma sensação de tristeza, de depressão ali, inexplicáveis, uma vontade de chorar, uma angústia muito grande, que seria então o sentimento que essa moça carregou com ela no momento da sua morte. Muitos hóspedes e também funcionários do hotel dizem que isso é verdade, tá? Que essa aparição realmente costuma vagar pelo castelo, e que tem noites assim que o choro é uma coisa assim que os hóspedes saem para ver o que está acontecendo. Muitos não acreditam, dizem que é um truque de marketing do hotel, mas o hotel fala que não, que quem quiser revistar ali pode revistar, porque eles não têm que esconder. É que realmente esse tipo de fenômeno parece que é bem rotineiro por lá. Uma outra história também que é associada ao castelo Dronshaw é a aparição de uma dama, mas não a dama branca, e sim a dama cinzenta. Essa mulher teria sido em vida Louise Catherine Gendaster. Ela era uma empregada de uma família pobre, tá, que foi amparada ali no castelo, mas parece que essa família também não agiu corretamente, andava roubando as coisas ali de dentro. Só que na época a dona do castelo gostou muito dessa moça que se chamava Louise e teria se simpatizado muito com ela, viu que ela não queria cometer aquele tipo de delito que a família dela obrigava, então ela quis dar uma chance para ela. Ela acabou dando aulas para essa moça, tá? A família dela provavelmente foi embora ou presa, não sei o que aconteceu, mas essa moça ficou no castelo e ela teria tido uma educação muito requintada, tá? Requintada, mas também não passou de uma governanta.
tá? Não que o governante, né, a governanta de uma casa não seja uma posição de destaque, não é isso, mas ela também não passou, digamos, para o patamar, né, das ladies ali que eram filhas, né, dos proprietários, mas mesmo assim eles deram uma boa educação para ela, ela se tornou governanta do castelo, dizem que ela tinha tudo em mais perfeita ordem, que ela não gostava de nada fora do lugar, principalmente com os talheres e com as louças, e que é por isso hoje que muito barulho de talher, de louça é escutado durante a noite. Dizem que tem dias que os funcionários vão chegar, a mesa tá posta de um jeito totalmente diferente do que é usado no hotel, e elas vão arrumar essa mesa, daqui a pouco tá tudo desarrumado de novo, né? Desarrumado da forma que elas tinham deixado, porque a forma como esse espírito supostamente deixa as mesas, dizem que é algo assim impecável, e que o amor que ela tinha pela profissão dela não acabou após a morte, e que ainda hoje ela é vista sim vagando pelo castelo com um uniforme em tom de cinza, tá? Ela tem aquela névoa branca também, mas dizem que é bem proeminente o uniforme que ela usa, já é uma pessoa de mais idade também. Essa mulher teria morrido com mais idade mesmo, mas dizem que até hoje ela ainda continua a prestar os seus serviços para o castelo Drogsham. Uma outra dama também, né, uma dama cinzenta, né, também é vista ali, sem ser essa que é associada então a essa funcionária, mas também dizem que a outra dama cinzenta, que é uma mulher mais jovem, muito bonita, ela também usa um uniforme, tá? Como se ela fosse uma criada já, né, muito antiga ali do castelo. Ela usa também uma espécie de um chapéuzinho com laço atrás, então já se remonta a um tempo mais antigo. E eles dizem que essa mulher provavelmente é uma mulher que trabalhou lá, isso há muitos séculos atrás, porque eles não sabem nem o nome dela, mas essa história perpetuou ali, né, por séculos. Dizem que era uma moça que sofria muito com dores de dente. Até que um certo dia, então, o patrão dela deu um remédio para que ela curasse aquela dor de dente. Ela ficou muito agradecida, porque até então nunca ninguém tinha tido aquele tipo de cuidado, aparentemente ela era órfã. Ela ficou extremamente agradecida, só que logo depois ela acabou adoecendo e faleceu dentro do castelo. Então dizem que essa moça é um espírito muito alegre, sempre muito agradecida por aquele gesto de carinho que ela teve do seu patrão, já que ela nunca tinha tido o amor da sua família, ela teve aquele gesto de compaixão do seu dono, e que até hoje ela estaria ali ainda prestando serviços para aquele lugar. Então assim, gente, são muitas aparições, tá? Muitas aparições mesmo. Dizem que ali portas batem sozinhas, janela abrem sozinha, quedas de temperatura. Dizem que os quadros também costumam se mexer sozinho nas paredes. Tem quadros que são mudados de lugar sempre que chega um objeto novo. Dizem que esse objeto, sim, ó, é complicado para parar no lugar, e eles associam então ao espírito da dama de cinza, né? Aquela dama que era governanta e que não quer que nada saia do jeito que a família que ela servia deixava. Então isso é confirmado até por aqueles funcionários que não acreditam, falam que realmente sempre que chega um quadro novo para que eles botem na parede é um trabalho, porque ou ele cai, ou ele treme, ou ele aparece rasgado. Então isso são fenômenos que dizem que acontecem dentro do castelo Drogsham. Então assim, gente, é uma história antiga, é uma história que já remonta ali o ano de 1200, tem muitas coisas que com certeza aconteceram ali dentro, talvez a gente nunca vai saber, mas a gente não sabe até onde mistura a lenda e até onde mistura a realidade. Mas é uma história muito interessante, confesso pra vocês. Tem outras coisas também que dá pra gente falar sobre esse castelo, dá pra fazer até um vídeo 2 aí com certeza, tá bom? Eu quero que vocês deixem aqui pra mim nos comentários o que é que vocês acharam dessa história, se é verdade, se não é verdade. Agora a descoberta daquele esqueleto lá realmente é bastante estranha, e assim, gente, era numa época que realmente emparedar pessoas era isso daqui, ó, era uma coisa muito complicada, muito cruel mesmo, mas infelizmente acontecia, tá bom? Deixem o like, coloquem inscrição, se puderem se tornem membros aqui do canal, porque isso também vai dar pra vocês algumas vantagens a mais e também nos ajudam ainda mais, tá bom, gente? Um beijo grande, até o próximo vídeo, tchau, tchau!